eu sou o Rafael, preceptor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre as fraturas do antepé. Bom, antes de falar propriamente das fraturas, vamos relembrar um pouquinho da anatomia. Então, o antepé, na verdade, tem uma ampla superfície plantar para a distribuição do peso. Os principais pontos de distribuição do peso são 6. As 4 cabeças metatarsais laterais e os 2 sesamoides do hálux. Cada um desses segmentos permite uma grande mobilidade no plano sagital. Para quê? No processo evolutivo, isso permitiu que nós nos adequássemos à pisada às superfícies irregulares. Fratura dos metatarsos. Principais mecanismos de trauma, então, são trauma direto, queda de algum objeto pesado diretamente sobre o pé, ou então um trauma indireto, girar o corpo com os dedos fixos, podem gerar também fraturas. Além disso, fraturas por avulsão ou fraturas de estresse, principalmente no colo do segundo e do terceiro metatarso ou na base do quinto metatarso. O diagnóstico em geral não é muito difícil, ele é fácil. Por quê? Porque o paciente vai ter muitos sintomas nessa localização. Principalmente dor na região dorsal do pé, que piora com a carga. Aqui um ponto importante a se falar, a se alientar, não é o objetivo da aula, mas numa suspeita de síndrome compartimental, importantíssimo indicar descompressão e descomprimir compartimentos plantar e interósseos. Bom, na avaliação radiológica das fraturas do antepé, principal, raio-x, AP e perfil com carga. Existe alguma prática comum que é pedir raio-x, AP e oblíquo sem carga nos prontos-socorros. Isso pode fazer com que deixemos passar muitos diagnósticos importantes, inclusive fraturas. Então, o diagnóstico é primordialmente com raio-x, AP e perfil com carga. Incidências complementares podem ajudar a diagnosticar uma fratura, porém, esse tem que ser o padrão, essa tem que ser a forma a ser seguida nos prontos-socorros. As outras incidências, como eu disse, raramente são necessárias. E um ponto importante é, caso vejamos lesões proximais nos metatarsos, temos que descartar lesões na Lisfranc. Bom, classificação. A classificação é principalmente descritiva. Ela pode ocorrer na base do metatarso, na diáfise, subcapital ou na cabeça. Falar um pouquinho das linhas gerais de tratamento. Tratamento a gente vai dividir ele em conservador ou cirúrgico. Ou, em alguns casos, podemos fazer também a redução. Vamos falar primeiro agora do conservador. São então fraturas com uma angulação muito pequena, menor do que 10 graus, e que tem uma translação menor do que 4 milímetros. Nesses casos, imobilização com solado rígido é suficiente e carga progressiva conforme o tolerado. Em alguns casos, você pode precisar partir para a redução fechada. Quando que você precisa partir para a redução fechada? Em casos com fraturas com mais de 10 graus de angulação ou que tenham um pouco mais do que 4 milímetros de translação. Mas, muito importante, não pode haver perda de comprimento. Nesses casos, após a redução, você vai para o tratamento semelhante ao anterior, imobilização ou calçado com solado rígido e carga progressiva conforme o tolerado também. Tratamento cirúrgico. Partimos para o tratamento cirúrgico quando temos fraturas adjacentes ou cominuição significativa. O tratamento cirúrgico sempre depende de condições dos tecidos locais. Ele pode ser, conforme a figura mostra, com fios, placas e parafusos, parafuso apenas. Então é muito importante definirmos muito bem a fratura e as condições locais antes de indicar algum desses tipos de tratamento cirúrgico. Aqui tem um exemplo, um caso de fratura dos 3 metatarsos, segundo, terceiro e quarto. No raio-x perfil podemos ver uma angulação de 30 graus. Foi feito o tratamento cirúrgico com redução e mais a colocação de fios de Kirchner. Aqui está o raio-x pós-operatório e o raio-x após a retirada dos fios com a fratura já consolidada. E no perfil nós vemos que não mantivemos
a angulação. Por que isso é importante? Porque uma das principais complicações, se nós deixamos uma consolidação viciosa nos metatarsos, é a metatarsalgia após a consolidação da fratura. Então, o principal objetivo ao se reduzir uma fratura é evitar que ocorra metatarsalgia. Vamos falar um pouquinho agora a respeito das fraturas do quinto metatarso. Eles têm algumas nuances específicas desse tipo de fratura. O mecanismo de trauma, principalmente ligado a atividades esportivas e acidentes veiculares, e é dividido como em base proximal, que a gente vai falar um pouquinho, destrinchar as peculiaridades da base proximal, e fratura distal espiral, ou a fratura do dançarino. Falando então, primeiramente, das fraturas proximais. Classificação de Dameron, Lawrence e Botley. O que ela divide? Ela divide a região proximal do quinto metatarso em 3 zonas, zona 1, 2 e 3, conforme a figura. Falar primeiramente da zona 1. Ela compreende a articulação tarso-metatársica. É o local mais acometido, em que ocorrem 90% das fraturas. Em geral, o mecanismo da ocorrência desse tipo de fratura é a avulsão pela corda lateral da poneurose plantar. Então, ela pode estar ligada a quadros de entorse de tornozelo. Tratamento, principalmente solado rígido e carga conforme a dor. Além disso, em alguns casos em que houver muito desvio, podemos partir para a redução aberta, mas a fixação interna, ou quando existe também desvio intraarticular. Aqui está um exemplo de fratura da região 1 da base do quinto metatarso. Zona 2. Ela é definida como a junção entre a metáfise e a diáfise do quinto metatarso. Em geral, ela fica 1,5 cm entre a zona 1 e a zona 3. Ela compreende essa área de 1,5 cm. Como que ela ocorre? Principalmente um cisalhamento no plano coronal com carga vertical. É a fratura de Jones. Tratamento: gesso com carga por 8 a 10 semanas. Já veio aqui, tem uma diferença em relação ao tipo 1. E quando temos um desvio grande, que é definido por ser maior do que 5 milímetros, o tratamento é cirúrgico. Aqui um exemplo de uma fratura de Jones que ocorre na zona 2. Zona 3. Ela é causada principalmente por estresse em atletas. Geralmente ela apresenta um pródromo, então o paciente vai começar a ter dor antes da fratura ocorrer. Então o paciente vai vir com dor e o raio-x vai ser normal. E com a manutenção da atividade, ele vai acabar evoluindo para um quadro de fratura por estresse. Aqui é muito importante ter atenção ao aspecto. Essa região tem um alto risco de ocorrência de pseudoartrose. Então, devido a isso, frequentemente indica-se cirurgia para o tratamento. O conservador é feito um gesso sem carga por 3 meses. Então, em geral, em atletas, não vamos fazer o tratamento conservador, porque ele não vai poder ficar afastado tanto tempo da atividade e sem carga, tornando o retorno às atividades muito mais difícil. Aqui está um exemplo, uma fratura da zona 3, o tratamento com um parafuso de compressão interfragmentária. Bom, e o outro tipo é a fratura do dançarino. Ocorre por quê? Porque o paciente aplica uma força rotacional aplicada ao pé com carga axial e flexão plantar. Ocorre principalmente com dançarinos. A fratura, como que a gente define esse tipo de fratura? Ela é uma espiral oblíqua com um traço que corre de distal lateral para proximal medial. Isso é o que define a fratura do dançarino. Aqui temos um exemplo. Então pode-se ver que ela vai de distal lateral para proximal medial. Essa é a bibliografia recomendada para estudar esse tema.